Senhor, nós colocamos esses momentos aqui na Tua presença, Senhor. Nós cremos que hoje é um dia especial de alegria, que nós possamos transformar isso em adoração, Senhor, em louvor. Nossos irmãos que estão viajando, que Tu estejas guardando agora na estrada, que eles cheguem em paz, cheguem em segurança nas suas casas. Nós olhamos para os nossos irmãos enfermos também, que hoje é um dia de cura, sei que Tu vai estar operando, e nós que estamos aqui queremos receber de Ti, Senhor. Queremos estar na Tua presença em espírito e em verdade, Senhor. Eu não sei o que Tu vai fazer nessa noite, Espírito Santo, mas eu tenho expectativa que Tu vai nos surpreender nessa noite, Senhor, com aquilo que Tu tem para nós, Senhor. Então que nós possamos, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, Te adorar agora nessa noite. Esvazia a nossa mente, esvazia o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de verdadeiramente Te adorar nessa noite, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti e tudo termina em Ti. Então nessa noite, ó Deus, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente, traz da Tua unção, Senhor, e que cada um agora possa Te adorar, Senhor, o Seu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, amém. Em meu lugar.
aqui que Ele vive? Quantos creem que Ele vive? Hoje é uma noite de celebração, né? Aleluia! Então vamos celebrar essa noite, porque Ele vive. Aleluia! Quero ver todos aqui celebrando. Vamos cantar assim: celebrar Cristo, celebrar. Celebrar Cristo, celebrar. Celebrar Cristo, celebrar. Celebrar Cristo, celebrar. Por quê? Ressuscitou. Obrigado, Jesus. Aleluia. Feche seus olhos aí no seu lugar. Calma seu coração aí nessa noite. Aleluia. Vamos declarar: o Verbo viu, deixou sua glória por nós. E ao moço entregou, és Cristo, Filho de Deus. Declara: pelo seu sangue, uma nova vida nos deu. Nos redimiu, és Cristo, Filho de Deus. Precioso é o sangue daquele que a morte venceu. Glorioso é o nome
damos graças, Jesus, pelo preço que tu pagou por nós. Aleluia. Com graças eu te dou, Pai, pelo preço que sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos
Esse nome é o nome de
Aleluia. Você que nessa noite também quer adorar o Senhor com suas ofertas. Em nosso coração, Senhor, nós viemos te ofertar essa noite. A terra estremeceu, os sepulcros se abriram e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Glória a Deus. Pode sentar, querido, amém? Vamos separar as crianças. Nós queremos chegar na Tua presença, Senhor, Tu venhas abençoar esse culto infantil, abençoa essas crianças nesse dia tão importante, que eles tenham entendimento, Senhor, que a Páscoa não é só chocolate, mas é a ressurreição de Cristo, que nos dá a oportunidade de sermos salvos e libertos do pecado, em nome de Jesus, amém? Amém, Deus? Fecha teus olhos, vamos orar. Amém, Senhor, nós colocamos esse ambiente na Tua presença, Senhor. Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Obrigado por essa obra tão maravilhosa que Tu realizou, que nós possamos, ó Pai, ter entendimento no nosso espírito de tamanha obra que Tu fez na cruz, Senhor. Tu és digno de toda a honra e toda a glória, Senhor. Em Ti, Senhor, a salvação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia, um texto que quase ninguém conhece. E eu gosto muito desse texto porque para mim é o que resume o que Deus fez por nós. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Se nós podemos resumir a Bíblia num versículo, eu diria que seria esse versículo. Desde Gênesis até Apocalipse, como nós temos estudado,
A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Acho que se a Bíblia pudesse ser resumida no versículo, seria isso. Desde a criação até o livro de Apocalipse, Deus tem um amor enorme por cada um de nós. E a Páscoa não deixa de ser isso. Qual é a verdadeira Páscoa? Se nós vamos olhar para a palavra de Deus, irmãos, nós vemos desde a criação lá de Adão e Eva, como nós temos visto na palavra de Deus, no livro de Gênesis, Deus tinha um propósito para nós. E nós continuamos fugindo desse propósito. Talvez nessa noite é uma noite de reflexão, de alegria por ter Jesus ressuscitado, mas entender a obra de Deus. Adão e Eva são colocados no paraíso. Capítulo 13, eles se desviam da palavra de Deus, mas Deus continua amando o homem e cria um plano de salvação. A partir do capítulo 4 da Bíblia, é Deus trabalhando para me reconciliar com Ele. Reconciliar quem? O homem. Deus usa um homem chamado Moisés para libertar o povo dele, que estava escravo do Egito. A verdadeira Páscoa é essa. A Páscoa em hebraico quer dizer Pessach, quer dizer passagem. Deus estava buscando seu povo que estava prisioneiro lá no Egito. Por que eles estavam prisioneiros no Egito? Vocês lembram lá, irmãos? Por que esse povo estava preso? Porque ele se afastou de Deus e desobedeceu a Deus. Então eles são levados cativos, presos, viram escravos, mas Deus nunca deixou de amá-los. Deus cria um plano, e essa é a verdadeira Páscoa do judeu. Então ele vai lá, cria 10 pragas sobrenaturais para tirar o povo do Egito. E na última ele faz o quê? Ele usa o anjo da morte. E para que isso acontecesse, para que se salvasse, o que acontece? Tem que matar um cordeiro que não havia nenhum defeito, e passa nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não morreria o primogênito de cada um. E aí o que acontece? O povo, o rei lá, Ramsés, deixa que o povo escape, deixa que vá embora. E o povo então sai da escravidão para o caminho da terra prometida. Primeira vez que Deus intervém assim, e essa é a verdadeira Páscoa do judeu. É interessante, irmãos, nós vemos por que isso aconteceu. E trazer contexto para a nossa vida hoje, para a Páscoa do cristão hoje. Por que nós estamos vivendo isso aqui? Por que nós comemoramos a Páscoa? Deus havia o mesmo propósito que houve lá na Páscoa dos judeus, é o mesmo propósito que nós temos com Jesus na nossa vida. É o mesmo propósito. Mas nós podemos olhar para o propósito de Deus, ver o seu amor, ver tudo que Ele faz, e nós continuamos fazendo o que nem o povo fez, desobedecendo, fugindo da presença de Deus. Até quando? Mas nós temos uma diferença, que eu quero chegar agora aqui na parte depois, mais para frente. Nós temos uma diferença do povo. O povo não tinha o que nós temos hoje. Isso é muito bom, mas é muito sério o que Deus nos deu. Mas lá o povo desobedeceu e ele se tornou escravo. O povo passou 40 anos depois de ser liberto por Deus, ter visto os milagres, que Deus usou a vida de Moisés para que o povo fosse salvo. E o povo continuou pecando, continuando reclamando de Deus, e ficou por 40 anos até que entrasse na terra prometida. E o povo entra na terra prometida, uma nova geração entra na terra prometida. Por causa de Josué e Caleb. Entra na terra prometida. E o que o homem continua fazendo? Desobedecendo a Deus, fugindo de Deus. Depois de ter experimentado tudo aquilo, visto o mar se abrir, água sair da rocha, o alimento cair do céu, Deus não deixar faltar nada, o homem continuou desobedecendo. Agora Deus não se esquece de nós. Deus está sempre agindo em nosso favor. Deus está sempre nos amando, sempre nos buscando. E agora vem a nossa Páscoa. Qual é a nossa Páscoa? A Páscoa de Jesus.
existe a Páscoa do mundo. Qual é a Páscoa do mundo? A Páscoa do chocolate, a Páscoa da festa. Mas Jesus não está inserido nesse meio. O povo continua não querendo a salvação, não querendo ser liberto, querendo voltar como o povo antigo queria voltar para o Egito, para ficar naquela escravidão, achando que uma refeição por dia era o suficiente para ser feliz. Mas Deus tem uma vida muito maior, uma vida abundante. Se lá o povo foi tirado da escravidão para ser levado para a terra prometida, hoje nós também estamos sendo separados, irmãos. Nós estamos de passagem neste lugar. Então Jesus aí olha para nós de novo e cria uma solução para mim e para ti. Pergunta para o teu irmão: você aceitou a Páscoa de Jesus? Você aceitou a Páscoa de Jesus? A Páscoa de Jesus ainda faz parte da tua vida? Eu fiquei pensando, hoje de manhã quando eu fui a Veracruz, eu fui passando pelas igrejas, estava cheio de gente nas igrejas hoje. Hoje as igrejas estavam tudo lotadas. E por incrível que pareça, nós como igreja, às vezes, nessa época, todo mundo sai para viajar, sai para passear. Eu fiquei pensando, puxa vida, os irmãos tudo vão viajar, vão visitar os parentes, bem no dia que a gente tem que comemorar a morte de Jesus, a ressurreição e a nossa vida, todo mundo vai viajar. E os que não são crentes vão para a igreja. Estão tudo lá. Estava cheio hoje aqui. Passei aqui na São José, estava cheio. Fui lá em Veracruz, lá na igreja, lá perto da igreja lá. Estava cheio de carro lá também. E nós que, claro, nós ficamos o ano todo buscando a presença de Deus, né? Mas tem momentos que a gente deveria olhar para, mas nós não, nós talvez vamos ficar no deserto. Até quando? Ficar rodando no deserto. Dia de ceia, né? E por que isso, irmãos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, né? Para que haja um final feliz para mim e um final feliz para ti. Eu preciso ter consciência da Páscoa. Que Páscoa, pastor? A Páscoa que começou na quinta-feira, começou naquela semana. Jesus reúne seus discípulos para a ceia. Para a ceia. E nos instituiu a ceia como lembrança de nós sempre se lembrarmos de que o povo foi tirado do Egito para a liberdade da escravidão. Então nós lembramos disso, os judeus lembram. E nós lembramos que também nós, pela morte de Jesus ali na cruz, nós fomos libertos, e agora nós podemos fazer uma escolha: nos separar para Deus ou não nos separar para Deus. E aí que vem a grande questão. Jesus compartilha o pão que lembra o corpo dele dado na cruz, o vinho que lembra o sangue dele derramado, e ele diz lá, um texto muito importante: fazeis isso em memória de mim. É isso que ele diz, ensinando que sobre o sacrifício, sobre a nova aliança que nós temos. Que aliança é essa? É uma aliança que nós valorizamos? Ou nós estamos que nem um povo lá, naquela aliança onde Deus tira eles da escravidão e eles ficam reclamando o tempo todo? Será que hoje nós não estamos também caminhando agora para a glória, para os céus, como a palavra promete, e nós estamos reclamando da caminhada que Deus tem colocado na nossa frente, dos caminhos que Deus tem colocado na nossa frente? Talvez nós estamos gostando muito de querendo voltar para o Egito, e voltar para o Egito representa voltar para o... Será que nós estamos gostando de voltar, de viver mais no mundo do que na presença do Senhor? O que tem nos atraído mais? Para o mundo é o chocolate, o churrasco, a festa, a família, está todo mundo reunido. Mas no domingo, quando tem que ir para o culto, olhar para si, lembrar desse amor, honrar esse amor, glorificar esse amor, a gente está cansado. Na quinta-feira, Jesus também dá a lembrança de que Ele, sendo Deus, Ele se humilha e faz o quê?
Ele lava os pés dos seus discípulos. Na quinta-feira, Ele faz a ceia e depois Ele lava os pés dos seus discípulos, mostrando humildade, mostrando que Ele veio para servir. E nós, na Páscoa, lembramos que nós viemos para servir o nosso irmão. Diga para o teu irmão aí do lado: sabia que você veio para me servir? Jesus, Ele lava os pés dos discípulos. E é interessante, irmãos, o que João diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos... Em João 13:15, Jesus: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós. Amém. Jesus mostra a humildade, que veio para servir. E será que hoje nós temos a mesma alegria, estamos seguindo esse exemplo de Jesus, de servir na igreja, servir os irmãos, ser prestativo? Depois disso, depois da ceia, Jesus talvez tenha o mesmo sentimento que talvez nós estamos tendo às vezes. Estamos esfriando na fé. E Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Jesus sabia tudo que Ele tinha que passar. Jesus ia saber o que Ele tinha que passar. Ele sabia que Pedro ia negar Ele 3 vezes. Pedro ia negar Ele 3 vezes. Jesus sabia que Ele ia ser traído por Judas. Jesus sabia. E Jesus então Ele vai para o Horto das Oliveiras. Jesus faz o quê? Ele se afasta para orar. Ele vai orar: Pai, me dá força, porque parece que tudo que eu estou fazendo não está resolvendo. Será que se Jesus estivesse aqui hoje, sentado aqui dentro, Ele olharia para nós e Ele diria assim: puxa vida, nós estamos juntos? Ou Ele teria assim: pá, o pastor vai me trair, o irmão vai me negar 3 vezes? Como é que Ele estaria vendo nós hoje? Como Ele estaria vendo você hoje? Como Ele estaria me vendo hoje? Jesus, no momento de mais agonia que Ele teve, Ele foi fazer o quê? Orar. Talvez é uma coisa que nós como igreja estamos perdendo, é tempo de oração. Faz o teu exame, eu vou fazer o meu. Quanto tempo você tem orado na presença de Deus? Buscado a presença de Deus? Quanto tempo? Quanto tempo o celular tem ocupado na tua vida? Se tiver empatado com o celular, eu dou glória a Deus. Se tiver empatado, faz um exame. Quanto tempo você tem tirado, ido para o secreto, para o quarto de guerra, ido lá e orado a Deus, colocado as coisas para Deus, falado com Deus, conversado com Deus? Quanto tempo você tem feito isso? Quanto tempo você tem tirado para orar? Quanto tempo nós temos tirado para ficar nas redes sociais? Quanto tempo? Diz que tem um aplicativo aí no celular que você olha quanto tempo você fica no celular. Eu não sei olhar, mas diz que tem ali. Irmãos, quando a gente para de orar, a gente para de ter intimidade com Deus. Quando a gente para de orar, não tem intimidade com Deus. Não é assim. Um casal, quando está casado e para de se conversar, perde a intimidade. Não é verdade? Quando não senta para tomar chimarrão e não senta para conversar, vai perdendo a intimidade gradativamente e vai se afastando um do outro, vai se afastando. Nosso convívio com Deus também. Depois de ter orado, depois de Jesus saber tudo isso, ter colocado para o Pai, Judas vem, dá um beijo nele e o trai. Será que nós estamos dando um beijo na face de Jesus com a vida que nós temos levado? Será que você e eu temos levado uma vida digna da obra de Jesus na cruz? Ou nós temos dado um beijo todos os dias na face de Jesus e logo depois nós saímos e traímos ele? Como, pastor? Eu não traio Jesus? Toda vez que nós não obedecemos a palavra de Deus, nós mentimos, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. Nós falamos mal dos outros, nós julgamos, nós não servimos, nós estamos dando um beijo na face de Jesus. Quando nós colocamos outras coisas na frente
frente de Jesus, nós estamos dando um beijo na face de Jesus. Quem gosta de ser traído? Quem gosta de ser traído? Qual é o sentimento que provoca a traição? Ninguém gosta de ser traído. É chegada a sexta-feira santa. Na quinta, Jesus então, olha, prepara todo mundo. Eu não vou mais estar entre vocês, mas façam em minha memória, lembrem daquilo que eu fiz. Quando nós repartimos o pão, nós não só comemos um pão e tomamos um vinho. Não, nós lembramos, puxa vida, Jesus. Se eu estou aqui hoje livre, não estou debaixo de uma escravidão, é porque tu fez isso. Jesus dá o exemplo de humildade, de servidão. Jesus ora, Jesus é traído e chega a sexta-feira santa. Jesus é condenado, Jesus é julgado. E se tem uma frase que mexe comigo, abre a tua Bíblia lá em Mateus 27, versículo 22. Alguém que você ajudou, uma pessoa que você ajudou. Quem já ajudou alguém? Eu sei que muitos aqui já ajudaram, né? Pegou alguém e ajudou, alguém que precisava, e você ajuda, faz tudo por ela, e no final ela te dá um beijo na face e te trai. Jesus experimentou isso. Disse-lhes Pilatos: faria então eu, Jesus, chamando Cristo? Pilatos não tinha como condenar, não tinha nada que condenasse ele. Mas quem crucificou Jesus? O povo. A quem ele tinha curado, a quem ele tinha trazido seu amor, a quem ele tinha dedicado o seu tempo, tentado trazer o reino de Deus, mas o povo estava preocupado com o quê? Em que viesse um Salvador que ia vir num cavalo branco, uma espada, e tivesse acabado com o Império Romano. Eles queriam alguém que viesse para fazer guerra, para libertar eles dessa maneira. E Jesus veio mostrar que é o amor que vai fazer a diferença, que vai transformar o mundo, é o amor. O Império Romano existe ainda hoje. Aonde está o Império Romano? Mas o amor de Cristo continua. E o povo diz o quê? Crucificam. Crucificam. Sexta-feira, crucificam. Às vezes, irmãos, nós dizemos a mesma coisa para Jesus. Jesus, tu precisa morrer por nós de novo. Ah, pastor, tu está ficando louco. Será? Você acredita na obra redentora de Jesus? Você acredita que Ele te deu autoridade para curar enfermos, para pregar o Evangelho? Você acredita? Mas ali Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Era Pedro que estava do lado de Jesus. E quando as pessoas gritaram, crucificam, e o mundo hoje está crucificando. Está crucificando como Jesus através das nossas vidas, nos impedindo de falar, nos impedindo de pregar. Vocês viram como é que estão as coisas? Eles estão querendo crucificar Jesus de novo. A gente não pode mais falar muita coisa aqui, não pode dizer certas coisas no microfone mais, senão é 4, 5 anos de cadeia.
crucificam. Aí vem o açoite sobre a vida de Jesus. Ele é humilhado, obrigado a carregar a cruz até a morte de cruz. Jesus é crucificado, morre lá pelas 3 horas da tarde. 6 horas na cruz pendurado. 6 horas na cruz pendurado. 6 horas na cruz, depois de ter sido açoitado. A cruz não era para matar, a cruz era feita só para humilhar a pessoa. Mas Jesus foi prego aquilo, ó, foi botado esses pregos aqui, ó, e foi nos pulsos dele. Vocês imaginam a dor que ele sentiu? Não foi na mão, foi aqui nos pulsos. Imagina, preso 6 horas. Quantas horas você fez a sua conta aí que você fica orando por dia? No final, depois dessas 6 horas, sabe o que ele diz? O que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E no final ele diz: está consumado. Nós temos conseguido olhar para o mundo e para as pessoas que nos machucam dessa maneira. E nós conseguimos dizer para eles: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Essa consciência ainda está em nós. Pensa numa pessoa que está te machucando agora. Tu consegue dizer para ela: Pai, perdoa ela, porque ela não sabe o que faz. Ou nós temos feito assim: Pai, crucifica ela logo, ela merece, ela está semeando, então crucifica ela logo. Qual é o sentimento que Jesus passou? No final ele diz: está consumado. E vem o sábado. Vem o sábado. Silêncio. Silêncio. O inferno está em festa. Os discípulos estão atordoados. O inferno faz festa. Satanás e os capetas estão fazendo uma festa, mas eles não sabem o que vai acontecer. O silêncio. Jesus descansa no túmulo. Depois de ter passado tudo isso, eu creio que Jesus descansa. Nos ensina. Os discípulos vão para a vigília, se reúnem. Eles estavam com medo, isolados, em silêncio, assimilando tudo aquilo. E agora? Talvez nós estamos vivendo um tempo de silêncio. Deus está quieto, mas as coisas estão acontecendo. É só olhar em volta. Deus está quieto. Deus está quieto. Há guardas no túmulo para que não roubem o corpo. Os humanos estão lá, os guardas estão lá. Para que ninguém roube o corpo de Jesus. O mundo, irmãos, ele está lá de vigia, esperando que eu e vocês caiamos também. O diabo está à espreita, querendo que eu e vocês desistamos da caminhada que nós estamos caminhando. Estamos caminhando. Nós estamos no período da santificação. Jesus justificou. Agora nós estamos santificados, sendo separados para Deus. Deus está fazendo uma obra. Quanto você tem resistido na obra de Deus na tua vida?
tem resistido? Quanto você tem resistido? Deus tem falado, Deus tem te mostrado, e quanto você tem endurecido o teu coração, para que a obra continue na tua vida. Ela precisa continuar. Diga assim para o seu irmão: a obra precisa continuar. A Páscoa precisa continuar acontecendo na tua vida. A Páscoa precisa continuar acontecendo, irmãos. Se a Páscoa não continuar acontecendo nas nossas vidas, nós vamos ficar pelo caminho. Nós não vamos chegar na terra prometida, no novo céu e na nova terra. A Páscoa, a passagem da morte para a vida, continua tendo que acontecer todos os dias da nossa vida. Todos os dias precisa acontecer da morte para a vida. Nós precisamos deixar que Deus continue trabalhando. Todos os dias tem áreas da nossa vida que precisam morrer. E quando Lucas fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é porque coisas ainda precisam continuar a morrer na nossa vida. A Páscoa continua tendo que acontecer na nossa vida. Antes de Jesus aparecer, ele desce no inferno. Os demônios estão tudo comemorando, acabando com o cara. Ele vai lá, entra lá, imagina, isso tudo dançando pagode lá. Nada contra pagode. Tá bem, irmã? Tudo dançando Oktoberfest. Amém? Ficou melhor assim. Comendo chucrute, festejando. Jesus entra lá. Mas quem é que esse cara aí? De onde é que veio isso aí? Como é que pode? Ele pega a chave da morte, pega a nossa alforria e sobe. Agora os demônios estão chorando, apavorados. O plano está se cumprindo. É domingo. Domingo de Páscoa. Maria Madalena, outras mulheres vão para ver o túmulo e elas encontram o quê? A pedra está removida. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Buda continua no túmulo. Allan Kardec continua no túmulo. Confúcio continua no túmulo. Alá continua no túmulo. Mas o nosso Deus vive. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus vive. Antes eu falei que nós temos uma coisa que lá no passado o povo que saiu do Egito não tinha. Sabe o que nós temos, irmãos? O Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ei, glória. E nós continuamos, talvez com a pedra fechada no nosso túmulo. Queremos botar uma pedra no nosso túmulo. Quero dizer para você nessa noite: abre o túmulo, deixa Jesus te ressuscitar. Não sei que área da tua vida que a pedra continua fechando, não sei qual é a área, mas deixa Jesus tirar a pedra, deixa Jesus trazer da morte para a vida. Agora os céus estão comemorando Jesus. Jesus vive, irmãos. Jesus está em nós. O véu se rasgou. O que significa que o véu se rasgou, irmão? Que agora eu e vocês temos acesso direto ao Pai. A palavra mais dita agora é aleluia, que quer dizer louvai ao Senhor. E Jesus faz a nova aliança. Jesus é o Cordeiro Pascual, entregue na cruz, ressuscitou, estabelece a nova aliança e oferece a salvação para mim e para a minha Páscoa, irmãos. Aconteceu em 83. O pastor Yunus faz um chamado, eu vou à frente, aceito Jesus como meu Senhor
e Salvador. Eu passei da morte para a vida. Pio, que ano tu passou da morte? Que ano foi a tua Páscoa? 2000. Em 2000. Eu fui batizado em 1º de abril de 2000. Eu fui batizado. Em 83 eu me converti. Em 1º de abril de 2000, dia do mentiroso, que para nós não existe. Dia 1º de abril de 2000, estava de aniversário agora. Que dia foi o dia que você passou da morte para a vida? Que dia foi a tua Páscoa? Passagem da libertação. E ela pode acontecer hoje aqui. Talvez na área da sua vida, talvez você nunca entregou sua vida para Jesus verdadeiramente. Fez a oração de entrega. Sua vida pode passar da morte para a vida, pode acontecer a Páscoa aqui. Agora. Domingo da alegria. A oportunidade de uma vida nova, onde a morte não tem mais a última palavra, onde nós agora cremos na vida eterna, que a nossa vida não termina aqui, profetizada e clara na Bíblia, que haverá um novo céu e uma nova terra em Apocalipse, onde nós não teremos mais dor, não haveremos mais de passar o que nós passamos aqui, mas uma nova vida. Você crê nisso? Irmão, se nós cremos nisso, nós vamos abrir mão de muitas coisas deste mundo. Então, irmãos, a Páscoa bíblica é, portanto, a celebração da passagem da escravidão, do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Eu vou pedir para o louvor vir para cá. Vamos ficar de pé. Os irmãos que vão servir a ceia. Fecha teus olhos, examina teu coração. Paulo diz que nós devemos examinar o nosso coração. Fecha só teus olhos ali dentro. Amém. Você pode pôr as tuas mãos para cá. Pai, nós abençoamos esses elementos da ceia agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que é digno de receber toda honra e a glória, a força e o poder, eterno, imortal, invisível, mas real. Mais uma vez, em glória, único que é digno de receber toda honra e a glória, a força e o poder,
aliança. Não pega no pão ainda, não pega. Ele ergueu e disse: esse é o meu corpo, o corpo que é dado por vós. Hoje nós vamos fazer diferente. Você vai procurar alguém e vai trocar o pão com alguém. Amém? Pega o teu pão e troca com alguém. Amém? E junto nós vamos comer. Eu tenho uma aliança contigo, Nefto, e é em Cristo. Amém? E junto nós celebramos. Amém? Tu é meu irmão, eu te amo em Cristo. Amém? Da mesma forma, ele tomou o cálice, ergueu e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. E por isso nós bebemos juntos. Esse ano, irmãos, é um ano de muitos desafios. Deus nos deu um lema, que Ele é o nosso Deus, é o que nos fortalece, é o que nos ajuda e é o que nos sustenta com sua mão direita, com sua destra fiel. Que nós possamos fazer desse ano um ano diferente. Amém? Quero fazer uma aliança com a igreja. É um tempo de nós agora sairmos para fora da igreja, ganharmos almas para Jesus. Vamos começar a orar por isso, irmãos. Mas não gente de outras igrejas, gente que não conhece o amor de Deus, gente que precisa ouvir o amor de Deus. Vamos fazer uma aliança de nós durante esse ano trabalharmos na vida de alguém para trazer ela para cá, convidar para o culto, conhecer o amor de Deus, o encontro com Deus. Irmãos, se cada um de nós fizer uma pessoa, nós vamos estar fazendo a Páscoa acontecer na vida de alguém. Amém? Amém. Amém. Quantos querem fazer essa aliança comigo? Quantos querem? Levanta a mão. Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer essa aliança em nome de Jesus. Comece a orar para Deus mostrar a pessoa que você deve investir. Comece a orar. Amém? Vamos nos lembrar e nos exortar para isso acontecer. Vamos lá? Vamos. Talvez na Páscoa do ano que vem nós vamos dizer assim: quanta colheita nós fizemos, quanta Páscoa aconteceu na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Você possa ter o resto de noite abençoado, não saia sem abraçar o seu irmão, sem desejar uma boa semana. E vamos lá, porque somos um em Cristo. Né? Amém? Eu quero chamar o Vig para cá, eu quero chamar a Tati para cá, eu quero chamar o irmão Milton para cá também. Tem mais alguém que está enfermo? Vem para cá primeiro, você depois. Amém. Vem para cá. Tem mais alguém que está enfermo no nosso meio? A Bíblia diz que quando tem alguém enfermo no nosso meio, nós devemos orar. Vem para cá, Neto. Vem para cá, Neto. Então eu quero chamar os irmãos que estão aqui, que são os líderes de GA. Vem para cá, os nossos irmãos que são líderes aqui. Vem para cá.